Aí Mateus capítulo 19, versículo 16. E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei eu para herdar a vida eterna? Ao que respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele disse: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se você quer entrar no céu ou ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dê aos pobres, e você terá um tesouro no reino dos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Então Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Em verdade eu lhes digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e disseram consigo: Sendo assim, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Capítulo 19, versículo 16 em diante, a palavra de Deus diz que primeiro, a Bíblia diz que um jovem, Mateus chama este homem de jovem que se aproxima de Jesus. Essa mesma narrativa está em Marcos capítulo 10, em Lucas capítulo 18. Só que em Marcos 10 e Lucas 18, ele não é chamado de jovem. E eu prefiro ficar com a narrativa de Mateus, porque Mateus andou com Jesus, estava presencialmente com Jesus. A Bíblia diz que um jovem se aproxima de Jesus e a pergunta dele é essa: o que é que eu preciso fazer? O que é que eu tenho que fazer para ir para o céu? O que é que eu tenho que fazer para ir para o céu? Como já foi dito anteriormente, o céu é algo que é almejado por todas as pessoas. A pior pessoa no mundo, ela pode estar fazendo tudo enquanto que não presta, mas se você chegar para ela e perguntar se ela quer ir para o céu, ela vai dizer que quer ir para o céu. A Bíblia diz, irmãos, olha, a sociedade pode se alegrar com a morte de um drogado, de um maconheiro, de um bandido, mas a Bíblia diz que Deus se entristece com a morte do ímpio, porque o desejo de Deus era que o ímpio se arrependesse. Deus se alegra com a morte de um justo. É engraçado, né? A gente se entristece com a morte de uma pessoa boa e Deus se alegra. A gente se alegra com a morte de uma pessoa má e Deus se entristece. Está na Bíblia isso. Porque Deus não enxerga as pessoas como nós enxergamos. O céu é um lugar para onde todo ser humano quer ir, para onde todas as pessoas querem ir. Mas se você sair agora nos bares, se você sair agora pelas ruas de Teresina, se você chegar numa boca de fumo agora, se você chegar num bar e perguntar assim: quem aqui vai para o céu e quer ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão e dizer: eu vou para o céu, eu quero ir para o céu. O céu é um lugar almejado pelas pessoas. Todo mundo quer ir para o céu.
Mas eu quero dizer, tanto para vocês que estão aqui, quanto para qualquer outra pessoa que ainda vai ouvir essa mensagem, que muitas pessoas querem ir para o céu, mas de acordo com a Bíblia Sagrada, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos dão ouvidos. A palavra de Deus diz que aqui em Mateus, no capítulo 19, um rapaz chega e diz assim: bom mestre, eu tenho uma dúvida. A dúvida que esse rapaz traz, faz tempo que ele vem tentando tirar ela do coração dele. Faz tempo que ele vem perguntando aos mestres que ele teve. Faz tempo que ele vem perguntando aos pais dele, às pessoas mais velhas. Faz tempo que ele tem essa dúvida dentro do coração dele. Quando ele fica de frente com Jesus, ele não vai falar sobre cura, sobre milagre. Não, ele vai falar sobre salvação. O diálogo desse rapaz com Jesus, o tema é salvação. Ele está preocupado com a vida eterna. Primeiro, o ponto interessante aqui nesse diálogo é que esse rapaz, ele tem consciência que existe céu e inferno, e que a alma dele pode ir para um desses dois lugares, para o céu ou para o inferno. Ele tem consciência. Na consciência dele, ele faz essa pergunta. Primeiro, olha a pergunta dele. Na pergunta dele, ele já traz o ponto de vista dele. Repito, na pergunta dele, ele já traz o ponto de vista dele. Jesus não vai perguntar a ele: e você, o que é que você acha que tem que ser feito? Jesus não vai perguntar a ele. Por quê? Porque quando ele pergunta, ele já tem na pergunta dele aquilo que ele pensa. O quê? Que para ir para o céu, ele precisa fazer alguma forma de bondade, algum tipo de bem. Vamos voltar ao texto para nós conferirmos isso, confirmarmos isso. Versículo 16 diz assim: e eis que se aproximando de Jesus, um jovem perguntou-lhe: mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Ou seja, na cabeça dele, ele já tinha uma ideia, um preconceito. E as pessoas, tem tantas palavras que as pessoas no mundo de hoje falam e não sabem nem o que está falando, pronuncia e não sabe nem por que está pronunciando, né? A palavra preconceito, hoje ela tem uma conotação totalmente errada. Quando você discorda de alguém, alguém chega e diz assim: ah, você é preconceituoso. A palavra preconceito, irmão, não é uma palavra de conotação ruim, não. Mas na nossa era, no nosso tempo, as pessoas estão tão desinformadas, e é o tempo que mais tem informação. A palavra preconceito só significa que você tem uma opinião formada que antecede aos outros. Ou seja, você já tem uma opinião formada com relação àquilo. Isso é um pré-conceito, um conceito que você tem. Preconceito não é ódio, não é raiva. Ou seja, é uma opinião formada com relação a um assunto que você já tem. E esse jovem tem um preconceito, um conceito formado com relação ao céu. Na cabeça dele, ele acha que para ir para o céu, ele tem que fazer algum tipo de bondade, algum tipo de caridade. Para você entender, esse jovem aqui, ele é muito mais instruído do que o pastor Herberton. Esse jovem é muito mais inteligente do que o pastor Herberton, ou do que qualquer um de vocês que aqui estão, do que qualquer um de nós. Sabe por quê? Porque esse jovem, segundo Flávio Joséfo, esse jovem é um jovem rabino. Ele é mestre. Todo jovem judeu, ao completar
12 anos para 13 anos de idade, participava de um processo chamado Bar Mitzvah. O que significa isso? Significa filho do mandamento, filho da lei. Quando a criança atingia de 12 para 13 anos de idade, o rabino da sinagoga dizia assim: meu filho, vem cá, deixa eu fazer um teste com você. Deixa eu ver se você já conhece realmente a lei de Deus. Deixa eu ver se você já conhece realmente a palavra do Eterno. Vamos fazer aqui um teste. Aí o rabino pegava aquele jovem e submetia ele a um crivo, ou seja, a um teste, para testar o conhecimento dele sobre a lei, sobre a Torá, sobre a Bíblia. E esse jovem, não diferente dos outros, ele foi aprovado. E Flávio José, que é um grande historiador, que escreveu o livro histórico da história dos hebreus, confirma que esse jovem era um jovem rabino, ele era um jovem mestre, porque aos 12 anos ele foi aprovado em um crivo, em um teste. O que toda mãe queria dentro da religião judaica era que o filho fosse duas coisas. Se o filho não fosse uma coisa ou outra, era uma decepção para as mães. O que toda mãe tinha um sonho de que o filho fosse era ou médico ou rabino. Repito, toda mãe na época de Jesus queria que os filhos fossem ou médicos ou rabinos. É como no Brasil, não sei se você lembra, até um tempo atrás, as pessoas, toda vez que elas iam falar de uma profissão, elas diziam assim: o meu filho vai ser um médico, o meu filho vai ser um engenheiro. Era médico ou engenheiro, era uma dessas duas coisas. Parece que não existia outra coisa na vida, João Vitor, senão médico e engenheiro. Aí quem não fosse, ser médico ou engenheiro, não tinha valor. Era dessa maneira também que era na época de Jesus. Ou você era rabino, ou você era médico. E já existia, pastor, formação para médico, existia sim. A medicina começou há muitos séculos atrás. E esse jovem, ele trilhou o caminho da religiosidade, da religião. O que foi que ele decidiu? Ele decidiu se tornar um rabino. A partir dos 12 anos de idade, ele passou pelo crivo. A prova disso é que quando Maria e José, eles voltam para a cidade dele, Maria vai olhar na caravana dela e diz assim: José, cadê Jesus? Está faltando Jesus. Aí eles não encontram Jesus. Quando eles voltam para Jerusalém, Jesus está lá no meio, com 12 anos de idade. Ele está lá no meio dos doutores da lei, e os doutores da lei estão disputando quem vai se tornar o mestre de Jesus, porque Jesus é um prodígio. Ele sabe a Bíblia muito mais do que qualquer outra criança ou qualquer outro adulto naquela época, porque mal sabiam eles que Jesus não somente sabia a Bíblia, mas Jesus era a própria palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. Ele é a própria palavra. Por que Jesus está ali com 12 anos? Porque toda criança com 12 anos para 13, ela é submetida a esse teste. Por que eu estou te contando toda essa história? Eu preciso fazer essa introdução com relação a esse texto, porque senão você não vai compreender o moral final de onde Jesus quer chegar e nos fazer entender. Primeiro, esse jovem tem um entendimento que ele precisa fazer o bem. E aonde foi que ele adquiriu esse entendimento? Dentro do judaísmo. O judaísmo ensina que é necessário praticar boas ações para ser aceito e agradável diante de Deus. Praticar o que os judeus chamam de tzedakah, que em hebraico significa atos de bondade. Tzedakah, atos de bondade, atos de justiça. Quando esse jovem tem quase a idade de Jesus também, porque Jesus aqui é também um jovem, Jesus aqui nesse momento não passa dos seus 32 anos de idade.
Quando Jesus está diante deste jovem, esse jovem chega para outro jovem, Jesus, dois rabinos, porque Jesus também era mestre. Um mestre chega para o outro mestre, e esse jovem mestre diz assim: qual é o bem que eu preciso fazer para entrar no céu? Qual é o bem que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus primeiro é de acordo com aquilo que ele aprendeu. E qual é a resposta de Jesus? Primeiro, guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos. Aí o jovem vai e pergunta: quais são os mandamentos que devem ser guardados? Aí Jesus responde, vamos a eles. Para entrar no céu, guarde os mandamentos. Aí Jesus responde: primeiro, não matarás. Não matarás. Segundo, não adulterar. Não adulterar. De acordo com esse segundo mandamento aqui que Jesus falou, o que você acha do rapaz que morreu em adultério? Se você quiser saber se alguém foi para o céu ou para o inferno, meu irmão, basta você vir para cá, para a palavra de Deus, e julgar de acordo com a palavra de Deus. Jesus nos manda julgar, mas de acordo com a reta justiça de Deus. Ou seja, você não julga uma pessoa pela sua opinião, você dá a sua opinião de acordo com a palavra de Deus. Amém? Não adulterar. Adultério é o ato de você ser infiel a uma aliança que você tem com uma pessoa, ao relacionamento que você tem com uma pessoa. Segundo, não furtar, não furtarás. É o mesmo que não roubarás. É o ato de você não furtar, não. Mas por que ele colocou aqui furtar? Porque furtar é ainda mais grave do que roubar. De acordo com a Constituição, ou Código Penal brasileiro, roubo é quando você se utiliza de uma arma e você deixa a pessoa impossibilitada de reagir. Mas o furto é quando você é uma pessoa falsa, quando você abusa da confiança da pessoa no intuito de poder prejudicar ela, o furto. Isso ou seja, é ainda mais grave do que o roubo. A penalidade, de acordo com o Código Penal, para o furto ainda é maior do que para o roubo, porque a pessoa se utilizou da confiança que foi dada a ela. Vamos lá, próximo mandamento: não darás falso testemunho. É aquilo, meu irmão, conte só o que Jesus fez na tua vida, não aumente. Ah, Jesus me salvou, eu estava lá no mundo, ele escapou de 2 tiros, mas para poder ganhar um status, ele disse assim: não, Jesus me livrou de 10 tiros. Jesus não precisa disso não. Jesus me livrou de 10 tiros. É o irmão que levou 10 tiros para poder aumentar. Por isso Jesus está dizendo: não dê um testemunho falso não. Fale só o que Jesus fez. Fale só o que Jesus fez. Livrou você de uma topada, fale só que ele livrou de uma topada. Não dá falso testemunho. Não dar falso testemunho também tem a ver com não falar mal. Não falar mal, não mentir. Vamos lá. Honra teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O versículo 19 diz: honra o teu pai e a tua mãe. A Bíblia está dizendo para a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe. Não importa se ele é um pai bom, ou se é uma mãe boa, ou se é ruim, uma mãe ruim, ou se é um pai ruim. A Bíblia nos manda honrar. Honrar. Tem filhos que discutem com os pais, com a mãe, dizem assim: ah, mas é porque é uma pessoa ruim, isso e aquilo, não merece respeito, isso.
mas a Bíblia manda honrar. O problema é da pessoa se ela não está honrando o filho. O problema é do pai que não está honrando o filho. O problema é da mãe que não está honrando o filho. Mas a obrigação é de todo filho honrar o pai e a mãe. Não se preocupe se o seu pai não tem lhe honrado, se a sua mãe não tem lhe honrado, mas honre-os, porque com relação a eles vão prestar conta com Deus. Mas a obrigação de todo filho é honrar o pai e a mãe, sempre. É isso que Jesus ensina. Aí veja a resposta do rapaz. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha infância, ou da minha mocidade. Aí ele dá complementa dizendo assim: o que me falta a mim? Está muito claro nesse texto que esse aí é um jovem, que ele não é um jovem festeiro, ele não é um jovem que vive na balada, na bebedeira, é um jovem religioso. Ele se esforça para guardar aquilo que ele aprendeu. Mas o entendimento dele, entenda isso, é isso que Jesus quer nos fazer entender. O fato da gente pertencer a uma igreja, uma religião, não significa e não nos credencia a entrar no céu. O fato de você pertencer a uma igreja, a uma religião, não credencia você a entrar no céu. Por quê? Porque esse é um jovem que cumpre toda a religião dele à risca. E ele diz para Jesus assim: olha, tudo isso eu tenho guardado desde a minha infância. O que é que me falta ainda? Esse jovem, ele não consegue enxergar, ele não consegue perceber as falhas dele. Ele acha que ele está vivendo correto. Olha, eu sempre digo isso, e é com base nisso aqui que eu aprendi, que Jesus me ensinou. A pessoa mais difícil de ser liberta não é o alcoólatra. A pessoa mais difícil de ser liberta não é a prostituta. A pessoa mais difícil de ser liberta não é o viciado na pedra, no crack, na cocaína. A pessoa mais difícil de ser liberta é uma pessoa religiosa. Por quê? Porque se você chegar para um drogado, ele vai dizer assim: olha, eu sou um pecador, eu sou falho, eu não sou digno, irmão, de você nem falar comigo. Se você chegar para uma prostituta e falar de Deus para ela vai chorar, ela vai lhe ouvir, ela vai respeitar. Se você chegar para um drogado, ele vai ouvir você falar, ele vai ficar calado e depois ainda vai lhe pedir uma oração. Mas se você chegar para uma pessoa religiosa, ela vai dizer que já conhece, ela já sabe, e que você não precisa ensinar nada para ela, que ela já sabe que quem tem que se converter é você, que quem tem que se ajeitar é você, que na religião que ela nasceu ela vai morrer. A pessoa mais difícil de ser liberta, de ser salva, não é o drogado, não é o alcoólatra, não é a prostituta, é o religioso, porque a religiosidade sem o caráter de Cristo, ela é ilusória e nos cega. Esse jovem, ele está convicto de que ele está certo, de que ele está caminhando para o céu. Mas olha o que Jesus diz para ele. Veja aí: se você realmente quer ser perfeito, se você realmente quer entrar no céu, vá, venda os seus bens. Na minha tradução diz assim: e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos... Depois você vem e segue-me. Versículo 22. Agora, antes de nós irmos para o versículo 22, olha para cá, por favor. No versículo 22, a reação dele vai mostrar que nada do que ele falou era verdade. Por quê? Porque você pode falar o que você quiser, você pode dizer que ama a Deus, você pode dizer que é uma pessoa de Deus, você pode dizer que Deus está no seu coração, mas se você faz tudo
contrário com relação àquilo que você fala, aquilo que você fala é hipocrisia, é mentira, é engano. Porque muito mais do que aquilo que você fala, o que fala sobre você são as suas atitudes. É a nossa atitude que fala muito mais do que as nossas palavras. A Bíblia diz aqui no versículo 22, vamos lá. Olha o que acontece com ele quando ele ouve o que Jesus orienta ele a fazer. Versículo 22. Então disse Jesus aos discípulos, ou melhor, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque ele possuía muito. Se torna um fracasso e uma decepção para Deus. Se torna um fracasso e uma decepção. Por quê? Porque se tornaram pessoas religiosas. Se cobrir dos pés à cabeça. Os apóstolos. Esse jovem foi o único a receber um convite de Jesus. E a questão é: quantas vezes Jesus tem te chamado? E que desculpas você tem dado para não seguir Jesus de verdade? Quantas vezes Jesus tem te chamado? E que desculpas você tem dado? O que está no teu coração que tem te impedido tanto de se aproximar mais dele, de seguir a ele? O que está amarrando o seu coração que tem te impedido de se apegar ainda mais a ele? Na verdade, esse jovem, ele não estava guardando nenhum dos mandamentos. Por quê? Porque você quer ser perfeito, você quer agradar a Deus. Não é possível você fazer isso sozinho. Só é possível por intermédio de Jesus Cristo, com a ajuda de Jesus. Com a ajuda de Jesus. Mas aqui, entre aspas, falando, você precisa permitir Jesus agir na tua vida. Você precisa acatar a orientação que Jesus tem te dado, aquilo que a palavra de Deus tem te ensinado, inclusive isso que Jesus tem nos falado hoje. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração e Ele quer remover de dentro do nosso coração aquilo que tem nos impedido de ser melhor diante dEle. Até quando você vai ficar chorando, revoltado, revoltada com certas situações na sua vida, mas você insiste muitas vezes em fazer as coisas da sua maneira e do seu jeito? Até quando? É preciso que a gente permita e siga aquilo que Jesus ensina. Jesus quer remover o mundanismo do coração daquele rapaz. Lucas capítulo de número 17, versículo 32, olha aqui o que Jesus diz. Porque o que Jesus encontra no coração dele é a mesma coisa que Jesus encontrou no coração da mulher de Ló. A mesma coisa. Como assim, pastor? Como comparar um jovem rabino com a mulher de Ló? Não importa a sua posição social ou o nível de conhecimento que você tem. Se você não vigiar, se você não de fato manter os seus olhos abertos e fixos em Jesus, o seu coração pode se tornar como o coração da mulher de Ló. O seu coração pode se tornar como o coração desse jovem pobre, não é rico. Abra aí, por favor, em Lucas 17. A gente já está mesmo no Evangelho de Lucas. Abra no capítulo 17. Por favor, Lucas 17, versículo 32.
Quem encontrou, diga: eu sou uma bênção. Lucas 17:32 diz assim: lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida vai, e quem perder a sua vida vai. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Por favor, olhe para cá. O que é que Jesus está dizendo? Lembrem-se da mulher de Ló. Por que ele pede para lembrar da mulher de Ló? Porque a mulher de Ló recebeu uma orientação, uma instrução. Assim como esse jovem rico também recebeu uma orientação, uma instrução. Mas aquilo que estava no coração dele não deixou ele seguir Jesus. Não deixou. Qual foi a orientação que a mulher de Ló recebeu? Eles estavam numa cidade perversa, uma cidade perdida, uma cidade onde havia depravação total. Era bacanal, era orgia de manhã, de tarde, de noite. Era homem com mulher, mulher com homem. A Bíblia diz que até os anjos de Deus, quando chegaram lá, os homens daquela cidade queriam estuprar os anjos, ter relacionamento sexual com os anjos de Deus. Eles viram os anjos e eles queriam estuprar os anjos. A Bíblia diz que Deus disse para ela, através dos anjos: não olhe para trás. Mas a mulher saiu e olhou para trás, e ela se transformou numa estátua de sal. Por que isso aconteceu? Porque ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. O que Deus quer não é somente tirar você do mundo, mas é tirar também o mundo de dentro de você. Porque muitas vezes o mundo, ele está dentro de nós. E o desejo de Jesus é exatamente isso. Quando Jesus disse para aquele jovem: meu filho, você quer realmente entrar no céu? Vê do que você tem. Jesus não estava querendo deixar ele na pobreza. Jesus não estava querendo causar prejuízo a ele. Jesus estava querendo remover de dentro do coração dele o mundanismo, o apego às coisas do mundo. Meu irmão, você pode ter ouro, prata, você pode ter uma condição social muito grande, você pode ter 1 milhão de seguidores no Instagram, no Facebook, no YouTube ou em qualquer outra rede social. Você pode ter todas essas coisas, mas se você não tiver Jesus, todo o ouro, toda a prata, todo o dinheiro, todos os seguidores, todo o status que você tem, o seu carro, a sua moto, a conta bancária, é meramente lixo diante de Deus. Nada, nada. Porque esse jovem, então, nós descobrimos que ele não é um jovem rico, mas ele é um jovem pobre. Porque a pessoa mais pobre que eu conheço é a pessoa que não tem Jesus. Então a palavra de Deus finaliza dizendo em Apocalipse 22, versículo 10. Abra Apocalipse 22, versículo 10. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 10. Lá no finalzinho da Bíblia, Jesus vem e ele diz algo. Antes, quando você encontrar, não leia agora, eu peço que quando você encontrar, você olhe para cá, para você ouvir algo que eu quero te dizer, debaixo da orientação do Espírito de Deus. Apocalipse 22, 10. Amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Olha, você que está aqui hoje, eu gosto de lembrar isso para as pessoas. Deus não fala com quem está ausente, Ele fala com quem está presente. Mesmo que uma pessoa esteja participando do culto,
mas seja pela live, ou por uma rádio, ou pela televisão, ela está presente no culto, porque ela está ouvindo Deus falar, ainda que seja pela rádio, pela televisão ou pela internet. Significa que Deus está falando com ela. Uma pessoa não está presente quando ela não está ouvindo de jeito nenhum, quando ela não está vendo de jeito nenhum. Mas você está presente aqui nessa noite, e tudo que tem sido dito aqui nessa noite é para mim e para você. Inclusive isso que você vai ler agora, isso aqui é o próprio Jesus dizendo para mim e para você. Veja aí, versículo 10. Então ele me disse: não cele as palavras desta profecia, deste livro, pois o tempo está próximo. Aí diz assim: continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na sua continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a se santificar. Vamos ler mais uma vez. Continue o injusto a praticar injustiça. Versículo 11. Continue o imundo a ser imundo. Continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Agora olha o que ele diz no restante dos versículos: eis que em breve venho, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei cada um de acordo com o que falou. É isso? Com o que fez. Lembra? O que foi dito? Aquilo que você faz é mais importante do que o que você diz. Eu sou de Deus, eu sou um homem de Deus, Deus está no meu coração, mas passa mais tempo na vida, atrás dos prazeres e deleites do mundo, do que buscando a Deus. É mentira, você está se enganando. Você precisa buscar a Deus, se entregar a Deus de verdade e se converter. E isso não é um processo religioso, isso é um processo espiritual de novo nascimento. E retribuirei cada um de acordo com a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas roupas, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pela janela. É pelas portas. Entrar pelas portas. Quem é que vai ficar de fora? Olhe para cá, por favor. A gente está vendo aqui Jesus respondendo aquilo que o jovem rico perguntou lá em Mateus 19:16. Ele quer entrar. Agora, quem é que vai entrar? Que a pergunta dele é essa: como é que eu vou entrar na vida eterna? Que bem eu tenho que fazer? Aí olha quem é que vai ficar de fora. Pastor, como é que eu sei quem vai para o céu e quem não vai? Versículo 15. Você pode me acompanhar? Versículo 15. Como é que eu sei? Quem é que vai ficar de fora do céu? Você sabe, irmão sábio? Você sabe, Edivar? Quem vai para o céu é quem é espírita. Quem vai para o céu é quem é católico. Quem vai para o céu é quem é crente, é quem é irmão. Será? Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem vai para o
céu é os pastores, é os irmãos. Meu irmão, não tem esse negócio de cargo, de título não. Você não tem que ser pastor, pastora, missionário, missionária, padre, apóstolo, bispo. Você tem que ser filho de Deus, é isso. Olha, quem vai ficar de fora? Ficarão de fora os cães. Ô pastor, os cães, os cachorrinhos. Eu gosto tanto de animal. Não é isso. A palavra cães aqui, nesse contexto, lá no grego, não significa o cachorro, o animal, o canino. Cães aqui são as pessoas que praticam canibalismo. A palavra cão aqui é derivada de canibalismo. São aquelas pessoas que bebem sangue no terreiro de Umbanda, de Candomblé. Aquelas pessoas que fazem rituais com sangue. São os cães, os canibais. As pessoas que praticam feitiçaria. Os que praticam feitiçaria. Os que cometem também o que? Imoralidade sexual. Ah, pastor, não tem nadinha, esse negócio de comer arroz com feijão todo dia, não sei o que. A gente tem que, né? O mundo tá moderno, né? O cara ficar só com uma mulherzinha real dentro de casa, né, pastor? Tá sabendo como é? Tem que experimentar uma coisinha do lado de fora. Vai, porque tu vai ficar de fora, bonito. Aí tu vai ver o que é bom. Meu irmão, lembra do louvor que nós cantamos no início? Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. É difícil, é ruim, é doloroso. Quem disser que o pecado é uma coisa ruim, está mentindo. O pecado é uma coisa boa, gostosa, porque se não fosse, a maioria dos seres humanos não estavam enfiados neles. A maioria das pessoas não estavam aí. Se o pecado fosse uma coisa ruim, todo mundo ia correr para a igreja. Mas o pecado é uma coisa boa para a carne do ser humano. O ser humano ama o pecado, gosta de pecar. A carne humana, ela é tendenciosa ao pecado. Mas a palavra de Deus diz também que o salário do pecado é a morte. O pecado produz um prazer momentâneo, temporário. Você pode passar 10 anos, 20 anos, 15 anos desfrutando do pecado e tendo prazer no pecado. Mas os 20, 30, 50 anos não se comparam com a eternidade no inferno que você vai passar lá, se você não mudar de vida. Se eu não mudar de vida, se nós não mudarmos de vida, essa palavra vem para nos confrontar, porque é isso que Jesus está querendo fazer com esse jovem rico, e é isso que Jesus está fazendo conosco nessa noite. Jesus quer tirar todo e qualquer resto do mundanismo que exista dentro dos nossos corações, porque nós não somos casa do mundo, nós somos casa de Deus. Casa de Deus. Jesus diz assim: olha, Pai, Jesus faz uma oração pelos discípulos: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu e você ainda estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu vou trabalhar, tem pessoas aqui no mundo. A gente vai no supermercado, tem pessoas do mundo, mas nós não somos mais pertencentes ao mundo, nós somos de Cristo. Isso é maravilhoso. Aí olha só o que diz: pessoa que comete imoralidade sexual, ela vai ficar de fora. Os assassinos, homicidas, os idólatras. E nesse caso, os idólatras aqui, irmãos, não é só aqueles que adoram as imagens de escultura, não, mas é aqueles também que adoram qualquer pastor, adora pastora, adora pregador, adora pregadora, adora cantor, adora cantora,
adora o pai, adora a mãe, adora a mulher, adora o irmão. Como que uma pessoa adora o pai, a mãe e o irmão? É quando a pessoa deixa de servir a Deus por causa dessas outras pessoas. Não, se eu continuar indo para a igreja, eu vou perder a amizade do meu irmão, eu vou perder a amizade do meu pai, eu vou perder a amizade da minha mãe. Não, se eu deixar se eu continuar indo para a igreja, se eu buscar Jesus, eu vou perder a amizade do meu amigo, do meu patrão, da minha patroa. Meu filho, você vai para o inferno junto com ela, vai para o inferno junto com ele. Verdade, Deus. Jesus é muito melhor a gente ser amigo de Jesus, perder a amizade com os homens e manter a nossa amizade com Deus. Não, meu irmão, não perca a sua amizade com Deus por causa de ninguém. Não perca, não perca. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Para ser amigo, eu botei essa frase hoje no meu status. Se for para ser meu amigo e não ser amigo de Deus, eu não quero. Qualquer amigo de Deus, que seja amigo de Deus, mesmo que eu não conheça, eu nunca tenha visto ou não falado, se é amigo de Deus, é meu amigo também. Não adianta a gente ter amigos que não são amigos de Deus, porque aqueles que não são amigos de Deus, uma hora vão te tirar da presença de Deus e te levar para o mundo. Verdade. E aí o seu fim pode ser triste. Para encerrar, diz assim a palavra: e ficarão de fora os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam amém? Brinque, irmão, com a mentira para você ver. Você pode dizimar, você pode ofertar, você pode evangelizar, você pode fazer o que você quiser, mas se você, olha, com Jesus não tem esse negócio não, irmão. Bora parar com isso. O que Jesus quer é tirar a gente da caixinha da religiosidade. Na caixinha da religião a gente pode falar uma mentirinha. Não, uma mentirinha, pastor, é para evitar um mal maior. A mentira já é o mal. Meu irmão, a verdade ela pode ser mais dolorosa, mais terrível que seja, mas fale a verdade, porque Deus está com quem fala a verdade. Quando a gente fala mentira, Deus fica de mãos atadas. Deus se entristece, Deus vê você sofrendo, Deus vê você apanhando, mas Deus não pode fazer nada porque você falou a mentira. Ah, pastor, não fala mentira. Mas você ama amar a mentira quando alguém conta uma mentira e você acha a maior graça da mentira. Em muitos lugares, irmão, todo mundo se acabou de rir, eu fiquei lá sério. Eita, você é assim tão fechado, né? Não sou não. É que isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E a palavra de Deus diz que quem ama mentira também fica de fora. E se eu sorrir? E se eu curtir? E se eu compartilhar? E se eu comentar a favor da mentira? Eu amo a mentira. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Versículo 17: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que está ouvindo diga vem. Quem tiver sede venha, e quem quiser beber de graça da água da vida, venha e beba. Glória a Deus.